Lampião, cujo nome real era Virgulino Ferreira da Silva. No fim da tarde daquele 15 de maio de 1927, o povoado de Belém do Arrojado fervilha. Mais cedo se disseminara notícia que a malta criminosa assaltara Pilões e teria sido vista em marcha naquela direção. Temendo serem vítimas de um ataque, moradores dali, coordenados pelo subdelegado Nelson Leite, começaram intenso tiroteio. Lampião certamente não esperaria uma resistência armada. Agruparam-se 15 homens dispostos a repelir a qualquer custo o assalto que agora parece inevitável. Leite tratou de executar um plano simples, mas que poderia dar bom resultado. Distribuiu com os voluntários poucos rifles e espingardas que conseguiu arrecadar. Repartiu a munição disponível. Os melhores atiradores foram destacados para os pontos estratégicos. Na igreja, ponto mais alto de abrangente visão dos arredores. Posicionaram-se 4, Luiz Rodrigues, Moisés Laureano, Joaquim Estevão e José Teotônio. A noite cai sobre o vilarejo e todos ficam ansiosos para saber alguma notícia do olheiro, que foi encarregado de ficar de olho no ponto de acesso para a povoação. Até perto das 8 da noite, nenhuma notícia. De repente o olheiro grita: lá vem, e parece que a companhia de Lampião está vindo. Alguns vultos começam a passar na antiga rua da proa, quase naquele momento, intensas lambaredas de fogo, romper a escuridão da noite. Um vaqueiro estava atrás de gado, viu? Lá nas vases, não sabe? Lá nessas vases, não sabe? Daqui umas 3 léguas, né? Agora, avistou o grupo, viu, de Lampião. Os chefes eram Lampião, Sabino e Marcilon. E vinha, eles dizem que era 55, não sabe? Cangaceiro. Nesse meio vinha Jararaca, que era um dos valentes, não sabe? E outros, né? Bem, então, rumando para cá, ele correu muito, não sabe? O cavalo muito forte, né? E avisou, eles se prepararam aqui. Então, eles levaram lá para a torre Luiz Rodrigues, Moisés Laureano, Joaquim Estevão e Zé Teotônio, viu? Tudo valente, viu? Aí, quando eles pararam lá, não sabia, eles atiraram de cá logo, não sabia, eles de lá. Trocaram muito tiro. Ele resolveu ir embora de lá. Queimou a casa, um quarto cheio de café. Diz ele na história que queimou, viu que matou gado e encontrou 10 contos, sabe, lá na casa. Daí eles foram para Barra do João. O fogo, posto por cangaceiros na casa do rurícola João Gabriel, nos arredores do povoado, espalham-se rapidamente, atingem uma plantação de milho e a parte de um antigo curral. E foi uma correria, as pessoas saindo, se escondendo, saindo para fora, a cidade ficou empolvorosa. Era uma cidade pequena, para vocês terem uma ideia, 150 casas tinha. Tinha um soldado para cuidar da cidadezinha, porque isso foi em 1927, né? Hoje a cidade é bem maior, naturalmente. Mas foi um alvoroço. E só tinha um soldado para se defender contra 40 caras que vinham com o bando de Lampião, festejando vitórias e etc, etc, etc. E o que é que o Lampião achou? Bom, primeira cidade nós vamos entrar aqui, cheguei, vi e venci. Aí é que está. Apavorados, os moradores ficaram sem saber o que fazer, mas apareceu lá um subdelegado chamado, não apareceu não, era de lá, um subdelegado chamado Nelson Leite. E diante da situação, ele falou: bom, vamos criar uma forma de se defender, certo? Não temos muitas munições, temos um pouco, 11 munições, 11 fuzis, alguma munição, certo? Mas ele tinha também bombas caseiras, né? Bombas de São João, só que aquelas bombas que você tanto pode jogar
na parede explodir, como também você pode acender no pavio e jogar num local e ela explode. Josefa Augusta Fernandes, testemunha daqueles eventos, relembraria em momento posterior os instantes iniciais da tentativa de invasão da vila. Lampião desferiu um violento ataque à propriedade de um fazendeiro por nome de João Gabriel, tendo em seguida tocado fogo nos currais e plantações. O fogo serviu para alertar o povo da cidade, sendo que o mesmo já estava em posições estratégicas nos principais pontos da cidade, com destaque para a torre da igreja. Ao primeiro grito de Nelson Leite, cerra-se intenso tiroteio. Lampião certamente não esperaria uma reação daquele porte. Impressionara-se com a fuzilaria que vem da vila sitiada. Como cangaceiro experiente que é, tenta confundir os defensores, usa a costumeira estratégia de insultar, imitar urros de animais, bradar xingamentos. Enquanto isso, alguns dos seus comandados começam a abrir fogo por outro flanco. Tentaram penetrar na vila pelo lado oposto à rua principal. Não conseguem êxito. A resistência do arruado agiganta-se com tiros de repercussão fantástica. Conta-se que Nelson Leite improvisara com devida antecedência algumas ronqueiras recheadas com pólvora, como uma espécie de granada, e passara a fazer uso desses artefatos. Aí o Nelson deu sinal e eles começaram a tirar de tudo quanto é lado acima dos cangaceiros, e o Nelson começou a jogar bombas, acender no pavio e jogar ali naquele perto do pátio, onde a explosão era bum! E era canhão, era tiro de canhão. E o Lampião falou, mas como é que pode? Como é que pode uma cidadezinha tão pequena? Eu achei que ia ser, essa cidade é de mal assombrados, parece. Quem está atirando em nós, a gente nem sabe, tira para tudo quanto é lado e vira para cá, corre para lá, não, vamos cair fora. Juntou a turma e caiu fora. E a cidade respirou. Os nutridos estrondos causados pelas bombas caseiras são assustadores. Causam um efeito impressionante. Em pouco, qualquer objeto de forma cilíndrica, como latas, por exemplo, seria preenchido com pólvora. Improvisara-se um pavio e o rojão estava pronto. E não foram poucos os que usaram. Os atiradores posicionados na cobertura da igreja não demorariam a utilizar-se de uma variante de artifício engendrado por Nelson Leite. Luiz Rodrigues, segundo relatos, teve a ideia de acrescentar estrondos adicionais aos estampidos provocados pelas ronqueiras enviadas pelo delegado. Começaram a efetuar um outro disparo em direção ao piso da nave do prédio. O som dos tiros, bem amplificado pelo eco do templo vazio, é fantástico. Os demais defensores entrincheirados na igreja, a partir de então, passam a imitar a curiosa ideia de Rodrigues. O barulho torna-se ensurdecedor. A estratégia funciona amplamente. Os cangaceiros, um tanto atarantados, mantêm posição de cautela. Não avançam ao território inimigo. Se protegem por trás das árvores, junto às paredes das casas da vila. O escuro e a névoa provocada pela fumaceira dos tiros os impede de enxergar com clareza as pesadas armas usadas na defesa do arruado. Ainda no acesso do combate, um dos artilheiros percebe silhueta humana a se esgueirar próximo à igreja. Do alto, não consegue distinguir com clareza de quem se trata. Na dúvida, dispara em direção ao vulto. O civil Antônio Correia é atingido com gravidade. Quando soube, ele ficou irritadíssimo, mas não quis voltar mais lá. Não, deixa para lá, não vou perder tempo não. Mas falaram, aquelas bombinhas eram fogo de artifício, capitão. Por isso que eu falei que o capitão Iraúna virou soldado raso e a inteligência venceu a força. Agora, veja, isso aconteceu exatamente no dia 10 de maio de 1927. A passada de Lampião pelo Iraúna foi lembrada por muitos.
Mas nós, uiraunenses, conseguimos expulsar o maior líder cangaceiro do Brasil.